O número de divórcio no meio evangélico era quase zero antigamente. Então, se você é desde criança da igreja, você sabe disso. Então, as pessoas sofriam ali e tal, mas o divórcio quase que não era uma opção. Hoje, todo mundo conhece casais que se divorciaram, pessoas que, mesmo dentro da fé, se divorciaram. Qual é, você que tem trabalhado nessa área, qual é a principal causa de divórcio no meio cristão evangélico? Essa é uma pergunta muito importante, porque o senhor falou algo muito bom. Quase não existia, né? Não existia antes da legalização do divórcio, ali em 1977. Era algo que as pessoas entendiam. Eu vou suportar aqui até Jesus voltar, porque crente não casa pra divorciar. Exato, sempre tem essa conversa, né? Eu acredito que essa banalização, vamos dizer assim, do divórcio em nosso meio, ele começa primeiro com a negligência, eu diria, eu trago essa responsabilidade para nós enquanto igreja, uma negligência sobre a condução do casamento. Então o que ocorre? Case e não separe. Case para não fazer sexo antes do casamento e não pecar, e não separe. Agora o que acontece no meio tempo disso é com você e Deus, né, e suporte e sobreviva. O que ocorreu? Muita gente entrou no casamento com os motivos errados e sem uma base sólida, sem conhecimento, entendimento, enfim, a respeito da vida conjugal. E depois que houve ali, é por isso que eu digo, o cristão tem que ter muito cuidado com o tipo de lei que ele aprova, ou que ele concorda, ou que ele negligencia. Porque tem gente que diz assim, ó, deixa aprovar tal lei, é só a gente não fazer. Aborto, deixa aprovar, é só a gente não fazer. Maconha, deixa aprovar, é só a gente não fazer. Divórcio foi a mesma conversa. Deixa aprovar, é só a gente não fazer. Só que, olha só, a igreja está fazendo. E fazendo demais. Hoje nós estamos em uma realidade que é assustadora. Não só membros, nós estamos falando de lideranças que já estão aderindo à questão do divórcio, segundo casamento, permanência em liderança e tudo mais. E isso vai transformando ali uma distorção a respeito do tema casamento e divórcio dentro da igreja. Por incrível que pareça, pastor, no Brasil, nós temos majoritariamente uma causa de divórcio a respeito de finanças. Isso é interessante. Não é adultério culmina em divórcio e tudo mais, porém, finanças é o que é no Brasil. Agora, no meio evangélico, nós temos ali outras questões, por exemplo, que a gente pode desmiuçar aqui. A frieza, principalmente, mas o adultério no meio evangélico, ele é mais motivador para divórcio do que no Brasil em geral. Brasil em geral, finanças. Repete, como é que é? No meio evangélico. Vamos trazer dois cenários, tá? O Brasil, a causa número 1 de divórcio é dinheiro, finanças. O financeiro, por incrível que pareça. Eu não sabia. É verdade. Mais do que adultério, inclusive. Pessoas mantêm o casamento. Não dão certo por conta de questão financeira. Por exemplo. Olha só. Nós não somos educados. O brasileiro não é tão educado a respeito de finanças. Você entra no casamento achando que é só o amor. E aí vai entrar esse tema, principalmente o financeiro. Casais não estão resistindo a desafios financeiros. Por quê? Quando você olha para um homem, eu digo o seguinte: a libido do homem depende muito de quanto de dinheiro tem na conta dele. Se ele não está com o dinheiro na conta, ele vai ficar estressado, vai ficar introspecto, não vai ter libido, e isso vai interferir na mulher que é emocional. Então o comportamento dele muda por questões financeiras, interfere no emocional da mulher e isso vira uma algazarra, e é briga, e é discussão, e é frieza. E quando a gente faz uma pesquisa, puxa uma pesquisa e dá uma olhada, número 1, finanças. Não suportou desafios ou até mesmo, são duas vertentes, né? A gente vai para um lado, não suportou desafio financeiro, e tem um outro lado. O casal que começou pobre, né, ou mais ali humilde financeiramente falando, aí avança demais. Nesse sentido aqui, tem muito, aí eu vou puxar para o lado masculino, muito homem que rompe o relacionamento dele, quando ele atinge um nível de financeiro bem mais elevado, rompe relacionamento financeiro para viver relacionamento agora com outro tipo de mulheres, mais jovens, mais... Enfim, isso é muito comum. Caramba. Já no nosso meio... Mas no meio evangélico não, né? Não é tão comum isso. O crente suporta desafio financeiro, ele leva tudo pro pé da cruz, né? Já no nosso meio, infelizmente, é o adultério. O adultério tem sido uma das principais causas de divórcio em nosso meio. E isso é gritante. Divórcio no meio cristão. Há uma luta antes? Ou a pessoa está sendo igual no mundo? Tipo, então não deu certo, vamos separar e tal. As pessoas buscam tratamento? Buscam ou não? Na grande maioria busca. A grande maioria. Quem busca mais? Homem ou a mulher? A mulher. A mulher, geralmente, ela luta mais. A mulher quer resolver. Uma coisa que a gente entende é o seguinte: um homem, ele até suporta casamento ruim.
Ele fica lá, tá aí, tá ruim, mas a mulher ela quer resolver, ela quer conversar, ela quer buscar, então ela luta mais por isso, ela reclama mais, ela quer fazer mais alinhamento, ela quer brigar, e o homem geralmente quer fugir. Ah, vamos ter um assunto? Não, depois a gente fala sobre isso. Ela busca mais, tem essa luta, tem essa busca. Porém, quando o divórcio, observe isso, é importante a gente saber que quando o divórcio, ele se torna uma alternativa para nós, ele passa a se tornar um destino. Porque enquanto a gente tratar o divórcio como uma alternativa... Como é que é quando o divórcio... Ele se torna uma alternativa para nós, ele será o nosso destino. Porque se você colocou o divórcio como alternativa, você vai buscar. Ele aparentemente... ele aparentemente parece ser uma solução, mas não é. Ele é só o princípio de problemas muito maiores. Só que quando você está enfrentando desafio no casamento, você está pensando, eu quero resolver isso. Como? Saindo de casa, indo embora. E aí tem pessoas que, de maneira até ignorante ou imatura, em brigas, discussões no relacionamento, vai embora, qualquer coisa a gente divorcia, eu não quero mais... Porque o divórcio ele se torna uma alternativa. O divórcio, ele nunca deveria entrar como tema base, ameaça a respeito de uma comunicação no relacionamento. Jamais. Se você trata o divórcio como acabamos de dizer, né, como uma alternativa, ele sempre vai parecer ser uma alternativa mais viável. Poxa, não tá legal, não tá bom, não tá chato, tá brigando. Vamos divorciar? Aí ele parece ser uma solução, divorciar para ficar feliz, mas aí você vai desencadear agora outros problemas. É interessante que a maioria das pessoas que divorciaram não aconselha divórcio, por incrível que pareça. E não aconselha, porque sabe o que acontece após isso. E aí a gente vai entrar em outros desafios. A nossa realidade cristã, não deveria existir essa frase, né? Divórcio e cristão. Então. Divórcio não deveria. Nós estamos falando de um Deus que declara taxativamente, eu odeio o divórcio. Então, se nós amamos a Deus, nós jamais deveríamos caminhar por uma direção que ele disse que odeia. Uma questão. Muitas pessoas, eu não sei se muitas, não sou da área, mas, por exemplo, alguns relacionamentos terminam em divórcio porque começou errado. Desde o começo. Quais os sinais que o homem deve observar e que a mulher deve observar antes? E vamos começar por essa parte. Depois eu falo, não observei, e agora? Então vamos lá. Quais os sinais que a mulher deve observar para desistir de um relacionamento no começo? Muito. E quais o homem tem que observar? Perfeita pergunta. Todo divórcio começa no namoro. Ele tá ali. Ele começa ali, no namoro. Só que normalmente as pessoas, quando estão namorando, elas estão ludibriadas, apaixonadas, ignorando os sinais. A finalidade do namoro é essa: investigar, identificar que ali tem um problema. Eu digo assim, namoro ele é feito para uma única finalidade, para você investigar o defeito daquela pessoa. Quando você encontrar, você vai se perguntar, eu suporto ou eu tô na expectativa de que ele mude no casamento? Porque não vai mudar, vai intensificar. Claro, não posso trazer isso de uma maneira totalitária. Tem algumas coisas que, enfim, Deus opera, mas nós não devemos lançar a sorte no sentido de casamento. Porque você está postando tudo. Você está postando o seu futuro. E se der errado lá dentro, entende? É muito difícil. E dependendo do motivo que deu errado e a pessoa recorrer para o divórcio, ela não pode nem casar nunca mais. Sabe? No namoro, é extremamente importante entrar com essa visão, investigar qual é o defeito, o que tem ali, a compatibilidade. Em geral, tanto homem quanto mulher precisa identificar a compatibilidade no sentido de o julgo desigual, ele não é só sobre fé. Tem julgo desigual socioeconômico, tem julgo desigual de propósito, tem julgo desigual de visão. Eu já vi casamento acabar porque a mulher tinha uma visão empresarial muito avançada e o homem achava aquilo um absurdo. E aí divorciou. Caramba. Entende? Isso estava no namoro. Ela demonstrava isso no namoro. E ele também demonstrava isso no namoro. Então, o que o homem tem que observar na mulher antes de casar? E o que a mulher... O homem tem que observar o quê? Antes de eu entrar no namoro, eu preciso primeiro entender o que eu quero do meu futuro. Se eu não souber o que eu quero do meu futuro, eu vou aceitar qualquer pessoa, porque eu não tenho um destino, claro. Você entende? Eu não consigo saber, essa blusa combina com essa calça, porque eu não conheço nem a blusa nem a calça. Então tem gente escolhendo namorado sem saber nem quem você é direito. O que você quer pro seu futuro? Qual é a sua visão? Como que você se enxerga? A partir dali, eu consigo saber, quando eu tenho essa clareza, eu consigo saber se aquela pessoa que eu tô conhecendo, ela tá alinhado com os meus projetos, com os meus planos, com aquilo que eu sei que Deus tem para mim e com o meu futuro. Isso aqui os dois precisam fazer. No caso do homem, é muito importante olhar a questão de equilíbrio emocional. Uma mulher desequilibrada, ela pode destruir uma vida, sabe? A gente costuma dizer que é o seguinte, tem mulheres que elas são âncoras e outras que elas são como catapulta, né? Você bate nela, ela te lança pra cima. Se o cara tá caindo, ela pega e impulsiona de novo. Já tem outras que elas são âncoras, ele tá tentando subir, ela vai puxar.
tá pra ali. baixo. Vai. Aí eu quero fazer isso, não vai dar certo. Eu quero isso, mas pra que isso? Eu quero tocar de cá, mas não vai dar certo. Eu quero abrir esse negócio, não. Então, assim... Quer dizer, uma mulher dessa, Deus me livre, né? Pois então, mas existe... Você não pode sonhar. Não, exatamente, não pode. E isso limita a pessoa de avançar. Ele precisa entender, aquela pessoa, até mesmo porque ele é o líder. O líder precisa de alguém que acompanhe, sabe? Se ela não está disposta a acompanhar, vai ficar muito difícil para ele lá na frente. E ele vai deixar ou se limitar de viver muita coisa por causa da mulher que ele escolheu. E isso ele precisa ver no namoro.